E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a função DAX mais difícil do Power BI. Pelo menos é a mais difícil de se pronunciar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Parallel Period, tá? A gente vai utilizar essa função para voltar no tempo e ver como que ela se comporta aqui dentro do Power BI. Vem comigo! Então agora a gente está aqui dentro do Power BI, tá? E a gente vai ver como usar essa função DAX. Então, para adiantar, eu já trouxe aqui a receita pelo ano, tá? Para encontrar essa receita, eu utilizei aqui uma SumX, tá? Fato quantidade vendida vezes fato valor unitário. Então, se você não sabe, não entende essa função, vai na playlist, dá uma olhada no SumX que a gente explica tudo sobre essa função. Mas basicamente eu quero fazer uma soma e passar uma expressão para ela antes. E a gente chegou na receita. Beleza. Agora eu quero pegar aqui em 2019, comparar a receita de 2019 com a receita de 2020, de 2018, perdão, e ver se teve um crescimento ou não. Eu quero fazer isso para todos os anos. Então eu preciso ter uma medida, tá, que traga a receita do ano anterior para mim. Na aula passada a gente viu a Data Edge e na aula de hoje a gente vai usar a Parallel Period. Vamos lá, ó, nova medida. Essas funções de inteligência temporal, elas funcionam como um filtro. Então é legal a gente consorciar essas medidas, essas funções, perdão, junto com outras funções DAX. No caso aqui a gente vai criar uma nova medida, eu vou chamar ela de receita. Opa, vou chamar de receita M-1, na verdade, ano-1, ou pode chamar de year-1, tanto faz, tá? Isso aqui vai ser igual. Eu vou utilizar calculate. Por que eu vou usar calculate? Porque eu quero pegar a receita e alterar o contexto dela. Tá? E sempre quando a gente quer alterar o contexto de alguma coisa, a gente vai usar calculate. Se você não entende calculate, pausa, dá uma olhada no calculate, depois volta nesse vídeo aqui. Beleza? Então, calculate, ele me pede uma expressão. Qual vai ser a expressão que eu vou usar? Eu vou chamar aqui a nossa medida receita, que é aquela que eu já tinha criado, tá? Previamente. Beleza. Vou botar uma vírgula e vou botar o segundo argumento da calculate. E agora sim, eu vou utilizar a função. Então, coloco aqui, ó, Parallel Period. Essa função é difícil de falar mesmo, hein? Tá aqui, ó, período paralelo, tá? Clico nela. Ele vai me pedir aqui 3 argumentos. Primeiro, eu vou passar a data para ele. Depois o número de intervalo. E depois que intervalo é esse. Tá? Aqui é muito importante a gente ter a tabela de data. Quando a gente vai criar no começo da modelagem a tabela de data, muita gente não sabe porquê, não sabe como. Esse aqui é um excelente exemplo. Sem esse aqui, vai dar um erro na sua medida. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela chamada data e a coluna data. Então data é a coluna que eu vou utilizar aqui como sendo a data. Número de intervalo, eu vou pedir -1, porque eu quero um ano para trás. Tá? Então -1. Se eu quisesse um ano para frente, eu botaria 1, não precisaria do mais. E vou pedir aqui o intervalo, que é ano. Então, coloco year, fecho o parênteses da paralelo, fecho o parênteses da calculate, dou um enter. Beleza. Ó, vou trazer esse resultado para cá e vou transformar esse resultado aqui também. Vou transformar esse resultado em português. Cadê? Aqui. Beleza, então aqui, ó, no ano de 2019, no contexto dessa linha, né, a receita foi 2.127.000. E ele está trazendo aqui, dentro dessa medida, o valor anterior, aqui 2.172.000. Perfeito. O primeiro mês, o primeiro ano, nesse caso aqui, vai estar vazio, porque não tem um ano atrás para ele fazer essa conta. Então tá beleza, tá certinho. E para que a gente vai fazer uma medida dessa? A gente pode querer calcular o crescimento de um ano pelo outro. Então eu vou criar aqui mais uma medida. A gente poderia fazer essa nova medida tudo junto, né, dentro de uma medida só, mas eu vou fazer em parte para a gente poder entender melhor o que está sendo feito aqui. E vou chamar essa aqui de crescimento. Crescimento, isso aí. E crescimento vai ser a receita, tá? A receita desse ano, menos receita year-1. Então, estou pegando a diferença de receita, tá? E vou dividir essa diferença pela receita. Então, eu vou pegar essa variação de receita e dividir pela receita para ver qual é o percentual que ela representa. Dou um Enter e clico aqui na medida, venho aqui em cima, ó, clico no percentual. Agora eu arrasto aqui o crescimento para cá
Ah, tá. Eu esqueci de botar o parênteses aqui, ó. Foi bom ter acontecido isso. O Power BI, ele segue a ordem de precedência. Primeiro a divisão, depois, né, a subtração aqui. Então, como eu tinha esquecido o parênteses, ele fez a divisão primeiro, depois diminuiu. Ele é um resultado doido ali. Com parênteses vai dar certinho, ó. Perfeito. Então aqui, ó, eu perdi 2% de receita, depois eu aumentei 2% de receita, depois diminuí 0,5%. Enfim, a gente criou aqui uma medida que está pegando o contexto atual, a receita atual, comparando essa receita atual com a receita do ano passado, e aí sim a gente consegue criar essa e outras medidas. Beleza? Quero agradecer a sua audiência, tá? E mais importante do que ver o vídeo e conhecer uma nova função é você aplicar. Então eu sugiro que você pare, exercite cada vez mais, tá? Para você transformar os seus projetos aí de BI e ter uma performance cada vez melhor. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e ajudar os nossos vídeos aí a chegarem, a atingirem cada vez mais pessoas e a gente disseminar o conhecimento de Power BI. Beleza? Aqui na descrição do vídeo também vou deixar um link onde tem todos os treinamentos presenciais futuros que a gente vai fazer. E caso você queira melhorar o seu jogo dentro do Power BI, avançar um pouquinho no nível de conhecimento, vai ser interessante estar numa sala comigo, aí no final de semana, e a gente explorar as potencialidades da ferramenta. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.